Olá, tudo bem? Meu nome é Jennifer. Eu não sou uma nova convertida, mas eu sinto que o Senhor tá me convertendo de novo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para contextualizar, eu comecei a ir para a igreja quando eu tinha apenas 10 anos, porque minhas vizinhas me levavam. E desde então eu venho nessas vindas e indas para a igreja, porque meus pais não são cristãos. Então, quem não tem pais cristãos vai entender que é mais difícil você ir para a igreja, porque muitas vezes eles querem viajar. Já aconteceu de eu mudar de cidade e tá tendo congresso na minha igreja e eu não poder participar porque eu simplesmente mudei de cidade no mês do congresso. E mesmo sabendo que Deus tinha me chamado para isso, eu nunca fiquei firme o suficiente. Eu nunca mergulhei na palavra de Deus. E isso fez com que eu vivesse a maior parte da minha vida, desde os meus 10 até agora que eu tenho 22 anos, de uma forma morna, e Deus falou que vomitaria os mornos. E eu não quero ser vomitada por Deus. Eu estava lendo hoje Êxodo e é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Quem não sabe, Êxodo fala da história de Moisés. Então, todo mundo acho que conhece a história de Moisés. Ele é filho de Joquebede e ele foi deixado num rio e a filha do faraó encontrou ele, criou ele, enfim. Então ele tinha meio que esse contato com o faraó. Então Deus usa ele para poder libertar os israelitas do Egito, porque eles estavam sendo escravos no Egito. E Deus ouviu o clamor deles e usou Moisés e Arão para poder libertá-los. Eu lendo essa palavra me fez lembrar muito da minha vida. E eu quero falar com vocês sobre a teimosia de Faraó. Sim, a teimosia de Faraó. Por quê? Porque eu acho que Faraó foi muito teimoso. Deus jogou a primeira praga de sangue. Não acredito que foi Deus. Deus jogou a segunda praga. Não acredito que foi Deus. Até mesmo, acho que lá pela sétima praga, que ele acreditou que era o Senhor, o Deus dos israelitas, dos hebreus, ele é teimoso. Ele já tinha acreditado que era Deus que estava fazendo aquilo. Ele já tinha percebido que se ele não libertasse o povo de Israel, ele ia sofrer mais, o povo dele ia sofrer mais, as terras dele iam sofrer mais. E quando Deus jogou a praga de granizo, é granito? Acho que é granizo. Ele fala: "Não, agora, Moisés, pode pegar o seu povo e ir embora." Quando o povo tá indo embora, ele: volta aqui, não vou libertar vocês." E aí Deus manda mais duas pragas. Sim, muito teimoso. E eu escolhi falar sobre a teimosia de Faraó porque eu acho que na minha vida, nas nossas vidas, nós somos muito teimosos. Muitas vezes Deus nos chama para fazer alguma coisa, mas pela teimosia nós acabamos não vivendo essas coisas que Deus chama a gente para viver. Quando eu tinha meus 11, acho que 11 anos mais ou menos, Deus usou uma menina da igreja da época, que era a Assembleia, para me falar que eu seria uma grande mulher no reino de Deus. Eu, com o meu 1,5 m, Deus falou que eu seria uma grande mulher no reino de Deus. E eu mesmo sabendo disso, eu nunca tive a coragem, a persistência de mergulhar mais fundo, de ler a palavra. Eu só vivia por aquilo que eu ouvia e não por aquilo que eu conhecia. E isso é muito triste. Isso é muito triste porque você acaba sofrendo mais do que você precisa. Então, Faraó sofreu mais do que ele precisava, mais do que o povo dele precisava sofrer. Eles sofreram por conta da teimosia de Faraó. Porque Faraó não quis aceitar que Deus é soberano, que Deus é poderoso. Deus é mais poderoso do que ele, é mais poderoso do que os cientistas que faziam coisas ocultas e conseguiam fazer os mesmos milagres que Moisés e Arão estavam fazendo, estavam realizando em nome de Deus. Então, eles sofreram mais do que eles precisavam por conta da teimosia. De falar assim, não, eu sei o que vai acontecer, mas no momento eu não quero. Então, eu sabia a palavra que Deus tinha para mim, mas acho que no momento eu estava muito preocupada com a minha adolescência,
e não em viver o que Deus tinha para mim. Essa história também me faz lembrar de Pedro, quando Pedro fala para Jesus que estava feliz em morrer por ele, que morreria por ele, e Jesus, que conhece o coração de Pedro muito mais do que ele mesmo, fala: Pedro, em verdade vos digo que antes do galo cantar você me negará 3 vezes. E Pedro o negou 3 vezes, e o galo cantou. E Pedro sentiu uma tristeza tão grande, é essa tristeza que eu sinto quando eu percebo que eu perdi a minha vida inteira com Jesus, porque eu estava mais preocupada com a escola, com os namorados, com as amizades. E a minha vida, a minha adolescência não foi fácil, eu sempre sofri muito, não bullying, mas não sei, as pessoas não gostavam de mim gratuitamente. Eu chegava num lugar, eu mudei de escola quando eu conheci o meu marido, que na época era o meu amigo, o Matheus. E, tipo assim, de uma sala de 30 pessoas, 25 me odiavam e 5 pessoas gostavam de mim. Então, sempre foi assim. Eu nunca fui a pessoa que foi gostada por muitos, pelo contrário. Eu sempre fui odiada por muitos e sem motivo algum. Então, quando eu cheguei nessa escola nova, que eu já conheci uma amiga que tinha estudado comigo a vida inteira, ela conseguiu fazer amizade com todo mundo, enquanto todo mundo não gostava de mim. E eu tava mais preocupada com esse cenário, com o que as pessoas estavam falando de mim, ou por que as pessoas não gostavam de mim, do que com a palavra que Deus já tinha liberado para mim. Deus tinha liberado que eu seria uma grande mulher no reino de Deus e que através de mim a minha família seria liberta. E ao invés de eu focar nessa palavra, eu mergulhar na palavra de Deus, eu buscar conhecimento, eu orar, eu tava mais preocupada com a minha vidinha de adolescente e eu simplesmente não vivi o que Deus tinha para mim. Então, eu neguei Jesus por muito tempo da minha vida. Eu sabia que ele estava lá, eu o amava. Se alguém perguntasse para mim, eu falava que eu era cristã, mas eu não tinha uma vida cristã. Eu falava que eu era cristã, mas da boca para fora, dentro do meu peito, Deus não estava lá. Mas porque eu não deixava, porque ele nunca desistiu de mim, ele nunca me abandonou. Ele nunca deixou eu ir tão longe que eu não pudesse o alcançar mais. Mas no meu coração ele não estava, porque eu não o permitia entrar, eu não o convidava para entrar. Eu senti de gravar esse vídeo enquanto eu estou almoçando, que é o único tempo que eu tenho. E eu sinto que não foi por acaso, então se você tá aqui, se você tá assistindo esse vídeo e você se sente teimoso, assim como o Faraó foi, assim como Pedro foi, Pedro conhecia, andava com Jesus, Jesus o fez andar sobre as águas, e mesmo assim ele o negou. Então, se você tá aqui nesse vídeo, lembre daquilo que Deus tem preparado para você e que você ainda só não alcançou porque você não está preparado, você não está se preparando. Então leia a Bíblia, ore, busque a palavra do Senhor, tenha comunhão com seus irmãos, vá à igreja e não deixe de viver aquilo que Deus tem para você, porque você está muito preocupado com as coisas mundanas, você está muito preocupado com a sua escola, você está muito preocupado com o seu trabalho, está muito preocupado com o seu filho. E o próprio Jesus fala: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então, mesmo que você tenha muitas preocupações, muitos problemas, se você for até Ele, Ele vai te aliviar, Ele vai suprir todas as coisas e você não mais precisará ficar ansioso ou preocupado por coisa alguma, porque Ele estará lá, Ele estará cuidando de você. Só basta você permitir que Ele faça isso por você, porque Ele não vai invadir o seu coração, ele não vai invadir a sua casa, ele está esperando o convite para entrar, tá bom? Então não faça como eu, não perca metade da sua vida, porque quando você percebe, já passaram 10 anos e você não viveu aquilo que Deus tinha preparado para você, porque você não estava se preparando. Deus vai realizar as coisas em você, mas quando Ele te encontrar e você estiver preparado, você estiver andando, você estiver caminhando para aquilo que Ele te falou. E não se você estiver parado 10 anos atrás, vivendo uma coisa que Deus falou pra você que não era pra você viver, fazendo coisas que você sabe que não era pra você fazer. Então, é isso, não seja como o Faraó. Não espere que as 10 pragas cheguem no Egito pra você acreditar que Deus é Deus
e libertar o povo, e libertar o seu coração e abrir o seu coração para Ele. É isso. Um beijo. Se você quer mais vídeos de reflexões como esse, ou se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Eu espero que Deus toque mais no meu coração para que eu possa fazer mais vídeos aqui. E é isso. Um beijo.